Salve, pessoal da Filosofia da Coruja! Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a filosofia de Maurice Merleau-Ponty, né? Ou Merleau-Ponty, vida e obra. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos do canal, a todos que estão ajudando o canal a crescer, compartilhando, se inscrevendo. Isso é muito bacana, porque faz com que chegue, para mais pessoas um conteúdo bacana, legal sobre filosofia, fazer as pessoas pensarem mais do que eles já pensam, né? Enfim, então vamos lá. E coincidentemente, quando eu gravar escrevi esse texto para escrever, escrevi esse texto para colocar aqui para vocês, caiu no Enem, né? Já tem, acho que uma terceira vez que, acho que foi 17, 19, foi ano passado, não lembro agora. Enfim, já caiu, essa é a terceira vez que eu me lembro, que eu me lembre, que caiu falando sobre o Merleau-Ponty, tá? E bacana, mas se der a gente fala um pouquinho, né, que foi até sobre a questão da raiva, tá? Então, bacana, né? É bom, né, pegar esses grandes filósofos que foram muito importantes, né? Então, bacana aí, né, do Enem, né? E também vou colocar aqui o blog, tá? Que aí eu coloquei todas as questões do Enem, tá? Agora 2023, né? Todas as questões respondidas, né, corretamente, né, lógico, e também comentadas, tá? Também lá comentei, né, sobre cada uma delas, tá? Sobre cada uma delas, tá? Então, muito bacana, certo? Enfim, vamos lá. Então, foi interessante, né, que eu comecei a escrever e, coincidentemente, né, caiu. Então, vamos lá, falar sobre quem foi aí, né, Maurice Merleau, né, Ponty, né, nosso amigo filósofo francês, né, sem dúvida ele foi um dos maiores, assim, sempre o pessoal fala, mas Clever, professor Clever, para ver se você começa como foi, sem dúvida foi um dos maiores, né, foi o mais importante, né, ou dos mais importantes, mas realmente, vou mudar agora, foi um dos mais importantes filósofos franceses. O professor também teve, lógico, né? Vários, Durkheim, R. Bergson, né? E vários, né? Sartre, opa, deixa para lá. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, então, ali do século XX, né, conhecido ali por sua abordagem, né, na fenomenológica, na questão fenomenológica, né, da percepção. Então você vai ver muitas pessoas falando dessa questão da percepção, né, principalmente também da linguagem e da política, né. E aqui eu vou apresentar fazer um breve panorama, digamos assim, né, de sua vida e também de suas principais obras, bem como discutir, né, sua contribuição, né, para a questão aí do tema, né, essa questão da raiva, tal, que, né, o Ponty falava muito, tá? Então ele nasce ali em 1908, né, em Rochefort-sur-Mer, né, no sudoeste da França, né. Seu pai era oficial da marinha e sua mãe era professora, né. Ele estudou ali no Liceu Louis Le Grand, né, em Paris, onde conheceu Jean-Paul Sartre, né, que se tornaria, digamos assim, seu amigo, né, intelector e também intelectual, né, intelectual, digamos assim. E já em 1928, né, 20 anos mais ou menos depois, ele ingressou na École Normale Supérieure, né, que é ali onde ele estudou filosofia com nada menos que R. Bergson, tá? Leon, né, Bruskivsky, acho que é assim que fala, e Emile Brechir, né? Em 1930 ele obteve a que chama-se, né, a condição, né, para lecionar em diversos liceus, né,
enfim, né, que é agregation, né, agriculture, chama, né, agregation, né, enfim, tá? Peço que dá a possibilidade dele lecionar, né, em várias, né, escolas, tal. Em 33, né, o Morri, né, Ponty, viajou para a Alemanha, né, onde entrou ali em contato com a filologia, né, também nada mais que um dos maiores Russell e o Martin Heidegger, né? E aí ele se interessou, né, pela ideia de que a filosofia deveria partir da descrição, né, da experiência vivida, né, em vez de se basear em conceitos abstratos ou em pressupostos metafísicos, né? E aí ele também vai se influenciar, vai se impressionar e fazer uma análise ali heideggeriana do ser no mundo, isto é, da relação existencial entre o homem e seu ambiente, né? Então, lógico, essa da metafísica vai para a parte existencial, então ele vai mais nessa questão dentro do homem ali, né, e o seu ambiente que ele está ali, né, inserido, né? Depois o Camus vem com Habitat, enfim. De volta à França, né, Merleau-Ponty defendeu a sua tese de doutorado, intitulada como A Estrutura do Comportamento, tá, em 1942. Nela ele vai criticar ali, né, ele criticou várias abordagens, lógico, mecanicista, né, e intelectualista. Isto, pessoal, calma, fica nervoso, não grita, tá? Principalmente da psicologia e da biologia, né? Alguns filósofos estudaram biologia, né? Das cores, né? Quem, né? Schopenhauer, isso, que reduzia o organismo a um conjunto de estímulos e respostas, certo? Ou a um sistema de representações mentais, né? O nome de representação, né? De Schopenhauer, tá? E aí ele vai propor ali, né? Lógico, ele propôs o quê? Uma questão, né? Uma visão mais holística e dinâmica do comportamento, baseada na noção, né, de forma ou gestar, enfim, né? Segundo ele, o comportamento é uma expressão de totalidade, assim, organizada do organismo, né, em o que? Interação com o seu meio, né, aqui que está inserido. Aí já em 45, né, ele publicou uma obra que é a mais famosa, né, que é a fenomenologia, pois é, né, da percepção, né. Nesse livro ele vai desenvolver uma análise bem detalhada da percepção humana, mostrando como ela é medida pelo corpo e pela situação histórica e cultural ali do sujeito, né? E aí depois ele vai afirmar que a percepção não é mera recepção passiva de dados, né, de sensores, né, sensoriais, mas uma atividade criativa e intencional, tá? Ele fala que é algo, né, que é pensado, criativo e também tem sua intenção. E que vai fazer o quê? Revela o sentido das coisas, tá? E ele também vai enfatizar, né, enfatizou bem ali o papel da motricidade, da afetividade e da intersubjetividade na constituição da experiência, sei lá, perceptiva, por exemplo, tá? Então foi um dos pontos. E o Maury, né, o Merleau-Ponty, ele não se limitou, tá? Só a questão da reflexão filosófica, né? Mas não deixa de ser um grande filósofo, tá? Um dos grandes filósofos. Ele também se envolveu com questões políticas e sociais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Não tinha como você não, né, entrar nesse meio. Ele foi um dos fundadores da revista Les Temps, né? A Moderns, junto com Sartre e também Simone de Beauvoir, na qual publicou diversos artigos sobre temas como marxismo,
e, lógico, o existencialismo. E como aconteceu bastante, né, nesse período, a questão do colonialismo, né, e a violência, tá? Muitas, né, países hoje o pessoal fala, mas tal país, Suíça, Suécia, tal, mas não sabem, né, Austrália, né, não sabe o que esses países fizeram para estarem hoje como estão, né, usurpando, colonialismo, né, imperialismo, tirando ali dos outros, né, só que na Austrália e na Oceania, né, quem está ali em volta, como é que está hoje, né, a Suíça ali da África, enfim, certo? Então, ele também participou ativamente, né, do movimento da resistência contra a ocupação nazista na França, né, então tem vários filmes bacanas mostrando, né, sobre isso, né, da evasão, né, da França, né, e depois tem um filme bacana, ver se eu coloco na descrição, eu esqueci o nome, tá? Em 49, né, ele foi nomeado professor de filosofia, né, na Sorbonne, né, Sorbonne. Em 52, ele é transferido, ele se transferiu para o Collège, né, de France, né, Colégio de França, né, Colégio da França, onde ocupou a cátedra ali da filosofia até a sua morte prematura em 1961. Né? Aí, nesse período, assim, ele escreveu várias obras importantes, como As Aventuras da Dialética, em 55, Signos, em 60, e O Visível e o Invisível, em 64. Nessas obras, ele aprofundou sua crítica à questão do racionalismo ocidental e ao dualismo, né, entre sujeito e objeto. Se não me engano, acho que foi mais ou menos sobre isso, né? Caiu uma questão também sobre dualismo, né, no Enem, e objeto. Ele também explorou temas, né, como a arte, a literatura, a linguagem e a ontologia, né, que né, eram temas, né, eram conceitos bem né, ali onde ele, né, vivia, né, estava inserido dentro do 1930 até 70, mais ou menos, né, era muito essa questão. Abordou em suas últimas obras, né, o da raiva, né, que ele reconheceu que a raiva é uma emoção humana fundamental que pode ter diferentes origens e consequências, né, mas que também pode ser, né, uma arte, né, uma arte não, mas uma fonte, digamos assim, de criatividade e transformação, né? Se a gente tivesse memória, a gente não teria raiva, né? O Pontinho também vai, né, também se dedicar, né, como eu falei, na questão da fonologia, né, e percepção de mundo, enfim. E aí ele vai defender que o ser humano é apenas um sujeito racional e também abstrato, mas também um corpo sensível, né? Não esqueçam disso, e situado, que vai se relacionar com os outros e com o ambiente em forma dinâmica e dialética, né? Já falei. Para ele, a raiva é uma forma de expressão desse corpo, né, que reage a situações de opressão, injustiça, violência ou frustração, né? E, por exemplo, vamos pegar a obra O Visível e Invisível, né? E a prosa do mundo, né? Que ele desenvolveu ali o conceito de carne, né? Que vai designar a dimensão carnal e sensível da existência, que é bem compartilhada por todos os seres vivos, né? Que constitui o tecido, né, comum do mundo, lógico. A carne não é uma substância, ou, no caso, uma essência, como Sartre vinha, tá? Mas uma relação entre o visível e o invisível, entre o interior e o exterior, nessa jogada, entre né, entre o eu e o outro. A carne é o lugar onde dá a comunicação, né, e a intersubjetividade e a alteridade. Cara, bacana isso. E a raiva, voltando para a raiva, para Merleau-Ponty,
é uma manifestação da carne, tá? Nada mais isso, que revela essa a tensão entre o eu e o outro, entre o desejo e a realidade, entre possível e impossível. A raiva é uma forma de resistir ao que nos nega e nos também nos limita, né, mas também de afirmar a nossa singularidade, a nossa liberdade. E com isso vai dizer também que a raiva é uma força que vai nos impulsionar, né, a agir, a mudar, a criar. A raiva é uma paixão que nos faz sentir vivos, tá? No entanto, a raiva pode ser rigorosa e destrutiva, tá? Se não for bem canalizada ou compreendida. A raiva vai fazer o quê? Você cegar, você ficar cego, né? Porque pode nos cegar. E outra coisa que ele falava que era isolar, né? Nos isolar, nos tornar violentos, rancorosos. A raiva pode nos impedir de dialogar, de cooperar, de conviver, certo? Então é uma raiva, digamos assim, uma raiva que ele fala, uma raiva boa, né? Ou seja, se podemos dizer isso, né? Porque a gente fala, então, não pode ter conflito de ideias, não, tem que ter conflito, pode ter o confronto, né? O conflito é bacana, né? Conflito de ideias, de pensamentos, é bacana porque cada um vai ter o seu pensamento, pode ter o confronto, de você aniquilar o outro, de xingar o outro, né? E para a agressão, aí não, lógico, aí já não, né, mas o conflito de ideias, e essa raiva, né, não é essa raiva de cegar, você ficar com ódio, não, mas você fazer, poxa, cara, isso dá raiva, eu vou, né, luta de classes, por exemplo, né, não posso, né, achar legal as pessoas, né, olha ali em volta deles, né, olha, tá todo mundo bem, tá todo mundo legal, né? Tem alguém sofrendo, tem alguém passando necessidade, então tá ruim esse sistema capitalista. Então, enfim, fazer você pensar, você fazer desse sentido. Então a raiva pode nos fazer perder o sentido da vida, né? Que é terrível. Por isso ele, né, o Poti, o Boni, Ti, ai, meus alunos adoram. Propõe uma reflexão sobre a raiva, que nos visa, né, nem negá-la e nem exaltá-la, mas sim compreendê-la em sua complexidade, né, e ambiguidade. Ele vai também nos convidar a olhar para a raiva como um fenômeno, tá? Um fenômeno humano que expressa a nossa condição de seres encarnados, irracionais, que sofrem e lutam, né, pelo mundo, né? Eu falei, a luta de classes e tal. Eles nos sugerem a busca na raiva não apenas, como dizer assim, um motivo de conflito, como está falando, ou de ruptura, tá? Mas um motivo de conflito que seria um confronto, tá? Pensa nesse sentido, certo? Um conflito, eu falei, conflito é bom, de ideias, então pode ter o confronto, né? Então, assim, motivo de confronto, vamos colocar, ou de ruptura, tá? Mas também um recurso de criatividade e também de transformação. Resumindo, o Mohim Merleau-Ponty, né, foi um dos principais filósofos do século XX, né? Eu só estou rindo, é porque, enfim, quem me conhece, talvez eu começo dizendo, todos os vídeos, quando eu falo de um filósofo, eu falo dos, né, dos maiores filósofos, o melhor filósofo, dos maiores filósofos, dos grandes filósofos, né? Aí por isso que eu estou rindo, porque eu sei que o pessoal vai fazer resenha, né? Já vou mandar corte para mim pelo Zap, pelo, enfim, que se dedicou a estudar essa relação entre sujeito e mundo a partir da perspectiva da fenomenologia, tá? A sua filosofia se baseia na ideia de que a experiência humana é mediada pelo corpo, não esqueçam disso, e que é o lugar de contato entre a consciência e a realidade. O corpo não é apenas um objeto físico, né? Mas uma expressão da intencionalidade e da liberdade do ser humano, né?
Eu sei que muita gente vai dizer, poxa, professor, por que você não fez esse vídeo antes do Enem e tal? Mas, enfim, né, eu acho que estava prevendo que, né, que iam colocar, né? Mas, enfim. Então, assim, a contribuição do Morri-Melan Poti, né, para os dias atuais, vamos dizer assim, assim, é bem relevante por vários motivos, né? Em primeiro lugar, ele oferece uma crítica à visão dualista, né, e mecanicista da modernidade, que vai ali que vai sempre separar o sujeito do objeto, né? O pensamento da sensação, da razão, da emoção, né? Para eles essas dicotomias, né? Dicotomias, digamos assim, são artificiais e vão impedir ali, né, uma compreensão, tá, mais profunda e ali bem integrada né, da existência humana. Em segundo lugar, ele valoriza a dimensão estética, a criatividade da vida que se manifesta na arte, na linguagem, na cultura e na política. Não esqueçam disso, né? São essas três: arte, linguagem, as quatro: linguagem, cultura, política, tá? Também para ele essas formas de expressão, né, vão ser, né, será, né, ou são modos de revelar o sentido do mundo e de afirmar a singularidade de cada indivíduo. E aí, em terceiro lugar, vamos dizer assim, ele propõe uma ética baseada na alteridade e na responsabilidade, que reconhece o outro como um ser diferente e digno de respeito. Isso é bacana. Para ele, a ética não é um conjunto de normas ali abstratas, mas uma atitude concreta diante das situações existenciais. Assim, no meu ver, a filosofia de Mohimelan Poetry pode nos ajudar a pensar sobre os desafios e as possibilidades do nosso tempo, que exige uma postura mais crítica, sensível e solidária diante do mundo e dos outros. É isso, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa, né, né, desse pequeno, grande, né, gigantesco, um dos maiores, né, resumos, né, do Melan, né, Pauti, tá? Curtam, compartilhem, coloquem aqui sugestões e espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, tá? Os próximos vídeos. Filosofia sempre. Até mais!